uma boa tarde, uma boa noite, quando vocês vão ver o vídeo. Não sei o que eu tô fazendo agora de tarde, segunda-feira, e vou soltar o que? Uns 2, 3 sonhos nesse vídeo pra vocês. Também vou soltar Santas Escrituras por algo que eu escutei, não é a primeira vez que eu ouço isso da boca de um pastor. E agora já tá na hora de eu chegar e começar a conversar, né? Falar mesmo abertamente, ó. Glória a Deus. Ezequiel 30. Ezequiel 36. E o versículo 22 e o 23. 3 versículos eu vou soltar para vocês. Para que vocês não pisem mais no nome dele. Porque já está muito pisado. O nome do Senhor está dentro das congregações. Tempo evangélico, tempo católico. Está dentro das congregações o nome do Senhor. Mas olha o que as pessoas estão fazendo. Não pode ter idolatria. As pessoas estão colocando imagens de escultura dentro das igrejas. No tempo evangélico não tem imagem de escultura, mas tem idolatria, é o dinheiro. Idolatria é o dinheiro e também tem algo ainda pior. Além de ter idolatria, ainda tem a vaidade. A vaidade tomou de conta das ovelhas do Senhor e os pastores, o que? Com negligência. Mas bora lá, para Santas Escrituras? Porque o Senhor tá vindo para buscar as ovelhas. Vai ficar o quê? 5 virgens para trás. Porque 5 virgens, 5 mulheres, é 5 religião que vão ser deixadas para trás, né? Então, 5 casas do Senhor, né? 5 casas, assim, eu não sei quantas vão ficar só no país, né? Então, porque pelo que eu vejo, não existe mais ninguém sem estar com vaidade, não. E essas pessoas têm escrito as Santas Escrituras que elas não vão herdar o reino do céu, não. Elas já são vaidosas, elas vão herdar a vaidade mesmo, entendeu? Ó, olha o que foi que fizeram com o nome dele. Portanto, dizem, portanto, a casa de Israel. Casa de Israel, vou explicar algo para vocês sobre casa de Israel. Casa de Israel é toda a congregação que tem o quê? Que tem o sangue do Senhor e que tem o corpo do Senhor. Todos nós que comemos do corpo dele e bebemos do sangue dele, nós somos o quê? Somos o templo dele, somos casa de Israel, entendeu? É porque eu gosto de explicar, porque aquele templo lá em Israel não existe mais. A congregação do Senhor está espalhada no meio do mundo, entendeu? Assim diz o Senhor Jeová, não é por respeito a vós que eu faço isso, ó casa de Israel. É para cada igrejazinha que tem ovelha dentro. Mas pelo meu santo nome que profanastes entre as nações, para onde foste. Então, o nome do Senhor, quantas igrejas católicas tem no meio do mundo espalhada, que profanaram o nome do Senhor, com o quê? Com imagem de escultura lá dentro. Pior ainda que estão fazendo, né? O tempo evangélico, agora eu vou tirar o tempo católico de lado, agora eu vou botar o tempo evangélico. O tempo evangélico sabe que o Senhor está às portas, mas está aceitando o quê? O Deus dele é o quê? O Amon. Não tem imagem de escultura, mas eles adoram o Deus do dinheiro, entendeu? Continuando. E ainda tem o que? A vaidade para completar, né? Agora eu vou continuar, ó, o versículo. Eu santificarei o meu grande nome, que foi profanado entre as nações, o qual profanaste no meio deles. Eu vou soltar algo para vocês a respeito do nome do Senhor, porque o Senhor também, ele fala que o nome dele é o que? Ele é o início de todas as coisas. Ele diz que é o início de todas as coisas. Ele diz que o nome dele nas Santas Escrituras também tem como Adão. E também ele se identifica como Adão nas Santas Escrituras, porque ele diz que ele é pai de todos. Quem é que é pai de todos? O primeiro homem não foi Adão, não? Porra, então, sim. Ele é o pai de todos, entendeu? Adão, lá no Jardim do Éden, né? Adão e Eva. Pra vocês verem. E as pessoas faz o quê? Humilha Adão. Vocês humilhando Adão, vocês estão humilhando o quê? O próprio Senhor. E eu vou mostrar nas Santas Escrituras pra vocês, entendeu? Que vocês estão fazendo isso com ele. Já não abaixo que estão fazendo dentro dos templos dele, não? Vocês têm também que ficar fazendo isso com o nome dele? É só vocês lerem mais Santas Escrituras que vocês vão ver.
E eu vou deixar assim bem explicado mesmo. Quem tá falando com vocês é o quê? Quem tá falando com vocês é a esposa do Senhor, entendeu? Ó. E eu santificarei o meu grande nome, que foi profanado entre as nações, o qual profanaste no meio deles, e as nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Jeová, quando eu for santificado aos seus olhos, santificado aos nossos olhos, quando vocês verem ele agora. Vocês estão prestes a ver o Deus de Israel, vocês estão prestes a ver o que? O Messias, a segunda vez, que é o que? É o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Quem foi que habitou entre nós? Não foi o Messias, não? Enviado por Deus, entendeu? E ele ainda disse, em várias passagens na Bíblia, que ele se identifica que ele é o próprio Deus, entendeu? E é verdade, ele é o próprio Deus. Quando ele diz que ele é o início de todas as coisas, foi ele que fez todas as coisas. Ele diz que ele fez todas as coisas, entendeu? Não tem por onde errar e mais não. Por que é que vocês estão pisando em cima do próprio Deus, entendeu? Agora eu vou mostrar pra ele como ele se identifica com 3 nomes, ele sendo o quê? Por isso que eu vou falar com vocês bem abertamente, que vocês o que tomem cuidado quando vocês for falar no nome de Adão, que o nome de Adão é o primeiro nome do primeiro rei que teve na face da terra. Adão e Eva. Lá no início de todas as coisas, Adão, ele era o quê? Ele era rei de todo o jardim, de todo o jardim do Éden. Aí o que foi que aconteceu? Ela pecou, o inimigo se intermeteu, ela pecou, né? O que foi que aconteceu? Adão não foi o quê? Adão não virou as costas para ela. Adão comeu, porque a nossa salvação tinha que vir pelo homem, não por uma mulher, entendeu? Aí o quê? Tá nas Santas Escrituras, várias coisas que eu vou mostrar para vocês, vai comprovar que o Senhor, o Deus que criou todas as coisas, que criou Adão, que criou Eva e que criou todo o universo, ele é o quê? Ele é o nosso Salvador, entendeu? E ele é o quê? E ele é o nosso Pai, porque ele disse, no livro do Apocalipse, ele diz, eu sou o início de todas as coisas. Quando ele é o início de todas as coisas, ele está se referindo que ele é Deus. Quando ele diz também que ele é o início, ele está se referindo também na geração. Ele é o início de nós. Ele é o início. Por isso que na Santa Escritura diz também que ele é só um Deus e Pai de todos. Por que ele é Deus, nosso Deus, e por que ele é Pai de todos? Então, ele está se encaixando justamente em Adão. Ele está se revelando o que ele é Adão, entendeu? Vou sair daqui, que já é Ezequiel 36, porque já tá com 2 vezes que eu vejo as pessoas falando sobre Adão, dizendo que Adão foi só faltou dizer que ele era um pilantra, né? Porque diz que Adão não foi homem. A primeira coisa que eu escutei assim, face a face, de uma boca de um pastor dizendo que Adão não foi homem. E nas outras escrituras, Adão foi, com certeza. Agora, para nossa salvação vir ao mundo, precisava dele, entendeu? A ordenança de Deus para Adão, que ele não comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, que no dia que ele comesse, ele morreria. E ele não comeu, quem comeu foi ela. Agora ele, para poder trazer tudo de novo, ele teve que comer. Como é que havia a nossa salvação através de uma mulher? Será que uma mulher suportaria morte de cruz? Andar em aldeia pregando o evangelho? Em cidade, não, tinha que ser o Messias, tinha que ser o quê? Tinha que ser Adão mesmo, que é o próprio Deus, entendeu? É que vocês entendam a Santa Escritura, entendeu? Pra vocês verem o que as pessoas estão fazendo. Eu vou continuar aqui, ó. Eu vou identificar mais uma vez Adão no Senhor, preste atenção. Eu vou identificar vocês nas Santas Escrituras, não é falando de mim, não, nas Santas Escrituras, ó. Porque o teu Criador é o teu marido. Quem foi que criou Eva? Ele foi o Senhor, o Deus de Israel que criou Eva. Botou Adão para dormir e criou Eva. E aqui ele está se identificando. O que está dizendo aqui nesse versículo? Está dizendo que ele é marido dela. Você está vendo? Que Adão era o próprio Deus lá no início. E também tem outro versículo também que fala sobre isso. Que ele fez o quê? Descendência para Deus, entendeu? É só vocês o quê? Prestar atenção. Quando vocês forem falar Santas Escrituras, não fala sobre Adão, porque o Adão é Deus no início de todas as coisas, entendeu? Ó, não temas, porque não
Ó, deixa eu ler aqui, ó, de novo. Porque o teu... Tá aqui em cima, meu filho. Porque o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos Exércitos, o cujo eu vi ele em cima das nuvens junto com os anjos, o Senhor dos Exércitos de anjos. Tá aqui o nome dele, ó. Ele tá se identificando como o quê? Como Adão. E ele tá como Adão, marido de Eva. E ele também tá se identificando também como o Senhor dos Exércitos. O Senhor dos Exércitos é o seu nome. O nome do Senhor. Tá vendo? Ó, o seu nome. É o Santo de Israel. É o teu Redentor. Quando fala em Redentor, então tá falando que ele é o Messias, que ele foi lá na cruz e morreu por nós. Quem foi que nos trouxe o quê? A nossa redenção, não foi o Messias? Então ele tá se identificando como o Messias, o Cristo, entendeu? Num versículo ele tá falando o quê? Que ele é Adão. No outro versículo ele tá dizendo que é o Senhor dos Exércitos, o Santo de Israel. E também ele tá se identificando como o nosso Redentor, o qual é chamado Deus de toda a terra. Tá vendo? Ele se identificou aqui como Adão, que ele é, ó, porque o teu Criador, ele tá se identificando como Deus no início dessa, ó, porque o teu Criador, ele tá dizendo o quê? Que ele é Deus, é o teu marido. Você está vendo? Ele tá se identificando como que ele fosse, não, ele foi o quê? Marido de Eva. Aí veio o quê? Caim e Abel. Abel, pastor de ovelha. Já começa por aí, pastor de ovelha. O Santo dos Exércitos. O Senhor dos Exércitos é o seu nome. O Santo de Israel é o teu Redentor, o qual é chamado Deus de toda a terra. Encerrei aqui para vocês. Tô identificando o Senhor o quê? Como Adão, que foi, ele foi o quê? Ele aqui, ó. Porque o teu Criador é o teu marido. Quem foi que nos criou? Não foi o Senhor, o Deus de Israel? Então, agora eu vou identificar mais uma vez Jesus, o Messias. Lá no Novo Testamento, sabe como o quê? Como Adão. É porque eu não me sinto bem com as coisas que falam dele, dentro da igreja, dentro da casa dele mesmo. Entendeu? Dentro do templo mesmo que ele ergueu, as pessoas estão até colocando ele, até o nome dele lá embaixo, tá entendendo? Diz que ama a Deus, diz que ama a Deus, diz que adora a Deus. E eu fiquei só prestando atenção. As pessoas parecem que dar valor quando as pisam em cima do nome do Senhor. Mary, por que tu tá dizendo isso? Porque tá escrito. Eu vou marcar aqui, que é pra mim soltar pra vocês depois também, novamente. Que é algo sobre o que eu tô falando com vocês. E eu gosto de mostrar a vocês tudo nas Santas Escrituras. Para quê? Para que não haja dúvida, não haja incredulidade. Glória a Deus. Glória a Deus. Cadê? Pronto, tá aqui, já tá aqui. Pronto, já achei. Vou marcar também novamente. Ó. É Coríntios 15. Primeiro, primeiro Coríntios 15. É 1 Coríntios 15. E o versículo que eu vou ler pra vocês, só um versículo. O versículo 45, que tá falando sobre dois Adão. Entendeu? Por isso que eu digo a vocês vigiem quando vocês forem falar sobre o nome dele, entendeu? Ó, assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. Lá no Jardim do Éden, ele foi feito alma vivente. Deus soprou nos narizes dele o fôlego de vida. O último Adão, você está vendo como o Senhor está falando, ó. O último Adão, espírito vivificante, porque ele ressuscitou entre o mundo dos mortos. Então, o primeiro nome, Adão, o primeiro homem, Adão, também é o último homem, Adão, entendeu? Por isso que, e também vou identificar para vocês que o quê? Vocês prestem atenção. Esse versículo tá, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, que foi o quê? O pai de todo o povo que há na face da terra. Vou comprovar vocês também nas Santas Escrituras. Ó.
Tudo eu vou provar para vocês nas Santas Escrituras. Agora eu vou pro livro de Apocalipse. O primeiro Adão e o último Adão. Então, e vou mostrar para vocês que o último Adão é o primeiro Adão. Porque tá escrito que ele estava lá no início de todas as coisas. No livro do Apocalipse mesmo. Bota cá. Ó, vou provar em 2 versículos no livro de Apocalipse. Apocalipse 1. Eu sou o Alfa e o Ômega. Você está vendo? O Senhor está se revelando como o Alfa e o Ômega. Preste atenção. Ó. O princípio. O que é o princípio? O princípio ele estava lá com Deus. Ele era Deus. Então, e o fim, diz o Senhor, que era, que é e que há de vir. O Todo-Poderoso. Você está vendo que ele está se identificando que ele estava lá no início de todas as coisas. Então, o outro versículo, não temas. É o versículo 17. Eu li o versículo 8, agora eu passei pro versículo 17. Só que eu não vou pegar a frase toda, não. Eu vou pegar só do vermelho para baixo. Pro final, ó. Não temas. Porque eu tô explicando a vocês esse o nome Adão, para que vocês não façam mais isso com ele, entendeu? Ó. Não tema. Eu sou o primeiro e o último. Você está vendo? Ele está dizendo que foi o primeiro homem. Ele está dizendo que ele foi o primeiro homem, ó. Eu sou o primeiro. Quem é o primeiro? Não foi Adão? Pois então, por isso que naquele versículo está dizendo que ele é o que? Ele é Adão. Ele é o primeiro Adão e é o último Adão, entendeu? Primeiro homem e o último, né? Também. Não temas, ele falando com o quê? Com João, o discípulo dele. Não tema, porque ele apareceu na frente dele do jeito que ele estava, né? Todo glorioso. Ele apareceu e o João caiu prostrado aos pés dele, né? Que é o canto onde deve estar. Aí o que foi que o Senhor disse? Não tema. Eu sou o primeiro e o último. Aí eu já identifiquei ele aqui. Na hora que eu li isso aqui, eu já identifiquei. Então, ele é o primeiro, então ele é Adão, entendeu? Aí quando eu peguei aquele outro versículo lá, eu disse assim, também naquele outro versículo diz, porque o teu criador é o teu marido, também identifica como ele Adão, entendeu? Por quê? Porque ele é o criador, e ele está se identificando que ele foi marido de Eva, entendeu? E vai ser o quê? O meu esposo, glória a Deus. Porque está escrito as duas escrituras. E também porque o Senhor, eu já soltei o sonho para vocês, o Senhor chegou e me pediu assim, ele chegou para mim e disse assim, no sonho, né? Chegou para mim e disse assim, tu me espera, eu vou voltar. E eu disse que sim. E ele desapareceu da minha frente. Mas eu solto só detalhe do sonho, é pra me soltar todo, né? Mas como eu já soltei o sonho pra vocês aí, aí o que é que eu vou fazer? Eu solto só o detalhe do sonho que ele me pediu, entende? Assim, que ele me pediu, né? Ele chegou pra mim e disse assim, ó, ele chegou pra mim todo de branco, de roupa resplandecente. Tu me espera, eu vou voltar. Aí eu disse sim. Aí eu, na hora que eu falei, na hora que ele falou isso, que eu fiquei, pra me dar resposta a ele, ele esperou só até eu abrir a minha boca e dizer um sim pra ele. Eu não abri nem a boca não, porque a gente não fala com ele pela boca não, a gente fala só no nosso pensamento. Na hora que eu disse um sim pra ele, ele desapareceu da minha frente. Pronto. Vou soltar outro versículo também referente ao que eu acabei de falar com vocês, ó. E nela se achou o sangue dos profetas, dos santos e de todos os que foram mortos na terra. Vou falar também, porque eu não falei para... Eu vou ler para vocês também sobre... É o versículo 8 que tá falando, que eu não falei para vocês da roupa do Senhor, toda resplandecente, que ele apareceu para mim, depois está escrito também. Ó... E também vou soltar esse versículo aqui também, referente à esposa do Senhor, entendeu? É só vocês meditar. Nesse versículo está dizendo que ela está se aprontando para ela ser retirada da terra. O Senhor chegou para mim e disse assim, tu me espera, eu vou voltar. Eu estou me aprontando para ser retirada da terra. Estou fazendo convite a todo mundo. Estou chamando todo mundo ao arrependimento, à transformação de vida, para nós sairmos da terra quando o Senhor vir nos buscar, né? Ó. E... o versículo 7. Regozejamos nós, alegramos nós. Isso aqui é no arrebatamento, ó. E demos-lhe glória, porque vindas são as boldas do Cordeiro.
e já a sua esposa se aprontou. Entreguei para vocês, vocês estão vendo? Agora eu vou falar sobre o quê? Porque ele não chegou para mim todo com as vestes todas resplandecentes. Do mesmo jeito a gente está também fazendo a mesma coisa. Como é que a gente vamos fazer? Pregando o evangelho. Pregando o evangelho. Nós estamos o quê? Fazendo a justiça do Senhor na face da terra. Ó. E foi lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos, tá vendo? Por isso que o Senhor, ele é justo, ele apareceu na minha frente todo de linho e resplandecente, entendeu? Não dá pra ver o corpo não, entendeu? Dá pra ver só o quê? Dá pra ver só as vestes resplandecentes, não dá pra ver o corpo da pessoa. Pra dizer que eu não vi nesse sonho, que eu vou deixar assim bem detalhado pra vocês, só não vou contar mais detalhes do sonho, porque é entre mim e ele. Eu vou contar pra vocês que eu vi a mão dele e a manga transparente, ele deixou eu ver, né? A manga das vestes dele, dessa que é toda linho fino, né? Então, passada no braço dele, dá pra ver assim a cor da pele do braço dele, entendeu? É só isso que eu tenho pra dizer pra vocês sobre esse sonho, né? O detalhezinho que eu ainda posso soltar pra vocês desse sonho. Porque esse sonho é o sonho que Cristo Senhor, e o Senhor me pediu o quê? Me pediu para me esperar por ele, entendeu? E Deus não é Deus que volte com a palavra dele atrás. Deus dá uma palavra e ele o quê? Passa o céu, passa a terra, mas a palavra dele não há onde passar. E aqui está escrito o quê? Mesmo nas festas das bodas do Cordeiro. Tem no livro de Mateus, tudo tem falando sobre as festas das bodas do Cordeiro. O nosso Senhor, o nosso Salvador vai casar agora. Vai casar agora, glória a Deus. Vai casar agora, quando levar a igreja do Senhor da terra. Ele vai casar, e ele vai cear, né? Eu vou confirmar para vocês também esse sonho nas Santas Escrituras para vocês, para que não haja dúvida, né? Vem da onde, meu filho? Tá repreendido, menino? Para que o sangue de Jesus tem poder para com isso, menino? Tá repreendido. Vocês desculpa, viu? Tem calma, já tô entregando pra vocês, né? Porque eu vou entregar pra vocês. Vou confirmar esse sonho também pra vocês nas Santas Escrituras. Lá no livro... Ui! É porque eu tenho problema também de coluna, de vez em quando eu sinto uma reduzida nas costas. Mas não tem nenhum problema. Daqui uns dias eu sairei da terra, não tirei mais dor de jeito nenhum. O importante é estar se fazendo a palavra de Deus, entendeu? Uns dias a dor passa, né? Não? Principalmente no dia da vinda do Senhor. Glória a Deus. Eu tô procurando... Eu vou voltar de novo, novamente. Oxe, glória a Deus. Eu passei demais, né? Mas tá aqui, pronto. Tá chegando. Pronto, já achei. Pronto. É porque eu tenho que colocar o nome bem grande pra me ver, né? Ó, vou ler pra vocês o quê? Pra identificar que o Senhor vai casar, pra poder não ter dúvida, entendeu? Por que as pessoas têm dúvida? Tem o quê? Tem a esposa do Senhor, que é a noiva do Senhor, e tem o que? Os convidados. Aqui tá dizendo, ó, a parábola das bodas. Aí, aqui tá dizendo, pra vocês verem, aqui foi uma parábola, que ele deixou por parábola, né? Porque o Senhor não podia abrir a boca dele abertamente como era pra ser, entendeu? Antes do sacrifício dele, ele não podia, tinha que abrir a boca dele por parábola. Então, mas... lá no livro do Apocalipse, vocês viram que ficou bem transparente, né? Ele não tá, ele abriu normal mesmo, do jeito que é pra ser, entendeu? Ó, e eu vou o quê? Falar aqui pra vocês. Quando fala de rei, fala do Senhor, entendeu? Ó. Porque as pessoas, eu presto atenção, as pessoas só falam só da ceia, da boda do Senhor, do casamento, eles não falam não. Não sei por que as igrejas não falam sobre isso. Que o Senhor vai o que agora casar, no dia do arrebatamento, entendeu? Ó.
o rei... Eu não vou começar do início, não. Vou começar do versículo 2, porque ele é muito grande. E eu queria só soltar o versículo que confirma sobre o quê? Sobre o que o Senhor... Sobre o que eu tô falando para vocês, principalmente do sonho, né? Ó, eu não vou mais nem soltar esse, não. Esse 2, não. Vou soltar só o 10, o 11, o 12, o 13 e o 14. Ó. E os servos saindo pelo caminho, ajuntando todos quanto encontraram, tanto os maus como os bons. Então, isso aqui vai ser no dia do arrebatamento. No dia do arrebatamento, o Senhor vai juntar os bons e os maus. Tudo ele vai juntar, os bons e os maus, no dia do casamento. No dia das festas nupcial, né? Ó. E a festa nupcial foi cheia de convidados, você está vendo? Como nós estamos o quê? Chamando as pessoas para o quê? Participar das festas das bodas do Cordeiro, entendeu? E também convidando essas pessoas para elas procurar o que? A salvação da própria alma delas, né? E dizem... o versículo 11, já soltei, eu fui pro versículo 12, versículo 11. E o rei, entrando para ver... Entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não havia trajando com veste de núpcia. Então, o Senhor entrou para ver o que? Os convidados. O Senhor viu pessoas que não estavam conforme a vontade dele para participar de uma festa de casamento. Olha o que foi que o Senhor fez, ó. E disse-lhe: amigo, como entraste aqui, não tendo veste nupcial? Ele emordeceu. Ele ficou com vergonha, porque ele estava num canto e não estava conforme a vontade de Deus, porque Deus nos ensina. Deus diz que a gente tem que andar conforme a vontade dele, para quando chegar no dia nós subirmos igualmente ele quer, entendeu? E muitas... Mas olha o que ele vai mandar fazer com essas pessoas, ó. Disse então o rei aos servos: amarrai-o de pé e mão, levai e lançai nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dente. O Senhor vai fazer o quê? O Senhor vai levar todos, tanto os bons como os maus. Quando chega lá, o Senhor vai separar. Porque não estão vestidos de veste para participar, né? A mensagem sendo entregue, né? Você está vendo que é de festa, você está vendo que é o quê? De festa. Sabe o que foi que eu escutei? Que está dizendo que o Senhor vai casar com todo mundo. Pensa milhares e milhares e milhares de almas, o Senhor sendo casando com os homens, com as mulheres. É porque as pessoas não têm entendimento, entendeu? Das Santas Escrituras. Para poder pensar assim. Deus tem uma aliança com todo ser humano, de sangue. Deus tem uma aliança com todos nós, de sangue. Mas o quê? Ele tem uma aliança de sangue, mas o Senhor tem o quê? A esposa dele, entendeu? A escolhida que ele escolheu. Porque muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Muitas pessoas o que são chamadas da face da terra, mas poucos são o que os escolhidos. Poucas pessoas querem fazer a vontade de Deus para participar do quê? Do reino que está preparado para nós desde a fundação do mundo, entendeu? E também para participar das festas de casamento, para participar do macete, tudo isso nós estamos prestes a passar por isso, entendeu? E as pessoas o quê? Por isso que eu digo a vocês vigiai. A esposa do Senhor está na frente de vocês, falando com vocês, chamando vocês do arrependimento, chamando vocês de transformar, chamando vocês para transformação e mudança de vida. E as pessoas o que? Rejeitando, não querem, né? Pronto, ó, eu não falei o versículo eu não falei, agora eu vou soltar o que? O versículo, ó. Pra vocês, aqui, ó, o juízo final, o dia da sentença que o Senhor vem pra terra buscar os dele, vai ser uma sentença terrível, né? Ó, então dirá o rei aos que estiver à sua direita: vinde, bendito de meu Pai, possuir por herança o reino que vós está preparado desde a fundação do mundo. Você está vendo? É isso que muitas pessoas vão herdar. E outras não, vão herdar o que? O tormento eterno.
que eu gosto de soltar as Santas Escrituras bem abertamente. Irão este para o tormento eterno, mas o justo para a vida eterna. É 25 e o versículo 34. E o versículo 16. E o versículo 16. Não, o versículo 46. 16 não é 46. Porque ali eu passei a caneta, né? Aí sumiu o 4. Pronto, entreguei pra vocês. Vou entregar mais outro sonho pra vocês agora. Esse sonho, ele é importante. Então, eu vou soltar esse vídeo, vou fazer um outro vídeo para soltar esse sonho. Porque eu soltei sobre o quê? Sobre a passagem, né? Que as pessoas estão, o quê? Falando as coisas com Adão, como se Adão fosse culpado. Adão não foi culpado, porque a Bíblia está dizendo que quem foi enganado foi Eva, não foi Adão. Só que por causa disso, ele teve o quê? Que se sacrificar para o quê? Para nos trazer a nossa salvação. Só tinha que ser por ele, entendeu? Ó. Eu vou mostrar para vocês nas Santas Escrituras. Vou repetir novamente o versículo. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, espírito vivificante. E vocês veem que o Senhor que é o último Adão. Então, ele é o último Adão e ele também se identifica, como eu falei para vocês, lá no livro de Apocalipse, que ele é o início de todas as coisas. E nos outros versículos também que eu mostrei para vocês, entendeu? Que ele se identifica também como Adão. Entendeu? Ó, também vou identificar vocês também o que é que ele vai falar nesse versículo, para que vocês também parem de toda a incredulidade, ó. Assim, né, sobre Deus, ele é pai de todos nós, porque Adão, a primeira semente foi Adão. Ele e ela, produzindo. Por isso que a família pertence ao Senhor, porque o primeiro foi o Senhor. Adão e Eva, foi o primeiro, os dois, né? Aí Eva, né, fez, né, coisa que não devia, né? Então, ó, um só Deus e Pai de todos. Você está vendo? Um só Deus e Pai de todos. Ele está dizendo que ele é Pai de todos. Em livro também, nas Santas Escrituras, no Novo Testamento também, tem dizendo também que ele está dizendo que só existe um Pai, que é ele. E também ele diz que só existe um Mestre também, que é ele, entendeu? O qual é sobre todos e por todos e em todos vós. Você está vendo? Por isso que e também eu vou comprovar também nas Santas Escrituras. Deixa eu ver se eu comprovei o que eu ia falar. Ah, eu disse a vocês que eu ia provar vocês, né? Foi Eva que... Cadê? Eu falei pra vocês que foi Eva que... Cadê? Foi Eva que pecou, né? Aí aqui também tem escrito, nas Santas Escrituras. Aí eu vou soltar pra vocês, ó. Vou soltar logo tudo do início, ó. Porque, ó, é 1 Timóteo 2, e o versículo 13, o versículo 14, o versículo, só 2 versículos. Porque primeiro foi feito Adão, depois Eva, você está vendo? Primeiro foi feito Adão, e Adão, o Senhor deu uma ordenança a ele não pecou. Agora, ele teve o quê? Que arcar com as consequências, por quê? Porque ela pecou. E a salvação tinha que vir por ele, entendeu? Aí ele teve que comer. Não é que Adão seja pecador, não, entendeu? Ó, porque primeiro foi feito Adão, depois Eva. Tá vendo? Ó, Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Versículo 14. Foi a mulher, foi Eva que caiu em transgressão. Não foi Adão, para que os pastores abram a boca dentro da casa do Senhor e digam que Adão foi que cometeu o pecado. Adão não cometeu o pecado, não. Agora, ele comeu para poder trazer a nossa salvação novamente, entendeu? Por quê? Porque ela já tinha olhado, ela já tinha cobiçado, ela já tinha desejado. Então, ela pegou a fruta, ela comeu.
ela estava em pecado. Aí ela fez o que? Ela ofereceu a ele. Ela morrer só? Ela não ia morrer só. Na hora que ela comeu, ela viu ele, entendeu? Ela pegou e ofereceu a ele, né? Então, para vocês entenderem. Para vocês não ficarem acusando nada, porque é triste quando a pessoa não lê a palavra de Deus, que não compreende, entendeu? E também aquele versículo fala bem abertamente que o Senhor, o Criador de todas as coisas, é o marido de Eva. Naquele versículo, não acredito, não dá pra vocês entenderem. Ele disse, porque o teu Criador é o teu marido. Por que vocês querem entender mais do que isso? Essa frase ele já tá dizendo tudo pra vocês. Porque o teu Criador é o teu marido. Ele tá dizendo o quê? Que ele fez Eva e ele é o que? O marido dela. Entendeu? Não tem mais o que falar mais, não. E o Senhor, aí ela o quê? Ela caiu em transgressão, né? Porque vocês sabem a história de Eva e de Adão no início, ela caiu. Aí o que foi que o Senhor fez? O Senhor veio pra terra, se fez carne, habitou entre nós, entendeu? E tem aquela passagem de quê? Da rainha, né? É da rainha Esther. E do rei o que? Essuelo, né? Que eu não sei nem falar o nome dele, né? Então, e aquele rei do cedro de ferro. Aquele cedro tem poder. Se ela, a rainha, que é a esposa dele, se aparecesse na frente dele, sem ele chegar a permitir, sem ele convocar ela morreria na mesma hora. Se ele não estendesse o cedro para vocês verem como é as coisas do Senhor. Essas coisas não são as materiais, são as coisas o que? Celestiais, entendeu? E ela compareceu para poder clamar perante o Senhor pelo povo dela. Pelo povo dela, igualmente eu faço, entendeu? O Senhor pediu, entendeu? Para que o quê? Eu começasse a clamar pelo povo. E eu clamo mesmo, eu clamo porque ele já fez demais, entendeu? Ele quer que a gente esteja na face da terra fazendo algo. Por isso que ele disse assim, amai uns aos outros. Hoje em dia as pessoas... Acabou o amor de um ser humano para com o outro, agora só o quê? Hipocrisia, entendeu? Hipocrisia e o amor. E a ordenança e o mandamento dele, que é o amor, nos amar uns aos outros. Hoje em dia eu tô vendo que isso aí, ó, pouco. Entreguei pra vocês. Para que vocês o quê? Eu mostro assim todas as escrituras para vocês bem abertamente, assim. Eu mostro versículo por versículo para que vocês compreendam. E também tem 2 sonhos que eu vou fazer um vídeo para vocês, para soltar para vocês, e eu também vou detalhar para vocês sobre algo que eu prestei atenção. Eu entendi esse sonho que eu tive no dia 1º de dezembro. Ele me mostrou as vestes dessa mulher, desse sonho que eu vou soltar para vocês. Ele me mostrou, ele é um templo, 4 casas e 3 homens descendo do céu. E ele pegou uma mulher que estava lá na última casa, ele trouxe para essa casa onde eu estava na frente. E sabe o que? Essa mulher que ele trouxe... Nesse último sonho que eu tive agora, no dia 31, não, dia 30 não, dia 1º de dezembro, essa mulher, o sonho que eu tive agora, aquela mulher que eu vi, as mesmas vestes que ela tava, era eu que tava agora nesse sonho que eu vi. Porque nesse sonho que eu vou soltar pra vocês, eu vi a mulher todinha, eu vi as vestes dela todinha. Entendeu? Eu vi na hora que ele vinha trazendo ela assim, que ele colocou lá em cima da porta, no portal, suspensa do chão. Não tocava no chão, não tocava nada, ele botou ela suspensa. E ela ficou, né, toda imóvel, sem movimento. E o que foi que aconteceu? Eu vi as vestes dela todinha. E agora no dia 1º de dezembro, eu me vi com as vestes dela e eu subindo pro céu, entendeu? Aí eu entendi que aquela mulher era eu, entendeu? Agora que veio cair a minha ficha. Por isso que agora eu falo pra vocês abertamente, entendeu? Quer dizer que o sonho, porque ele me mostrou, mas só que eu não conheci, não foi? Ele sabe, ele lê meus pensamentos, ele sabe que eu não conheci, porque foi muito rápido. Na hora que ele olhou pra ela, que ela olhou pra ele com uma cara assim de espanto, né? E ele colocou um semblante de alegria. Eu deixei ele lá e saí pra frente dessa casa. Quando eu cheguei lá, ele já vinha com essa mulher atrás de mim, trazendo ela assim, imóvel. Ela vinha toda imóvel. Ela vinha toda imóvel e ele vinha trazendo ela assim. Ela tava assim na palma da mão dele, mas ele tava sustentando ela, não sei com o que, só sei que ele tava trazendo ela assim. E ele pegou e colocou ela lá. Aí eu pensei que ele ia levar ela naquela hora. Aí ele pegou, deixou ela lá e eu peguei assim, vou perguntar a ele, né? Eu cheguei assim, vou perguntar a ele de onde ele veio, se ele viu Jesus.
Porque eu olhei pra ela e achei ela muito linda, né? E também eu tive pena dela, né? Eu fui fazer essa pergunta a ele. Eu fiz a pergunta a ele. Ele olhou assim pra mim com a cara assim, como me interrogando, né? Pelo rosto dele, assim, com a cara não, o rostinho dele, né? Porque o nosso Senhor tem que tratar com respeito. Quando eu olhei pro rosto dele, né? Ele me deu, botou um rosto pra mim, como tivesse me interrogando se eu não tivesse conhecido ele, entendeu? Porque já vários sonhos ele apareceu pra mim, eu não ter conhecido, né? Então. Mas o Senhor sabe dos nossos pensamentos, né? Aí quando eu me acordei desse sonho, eu disse assim, eu não tô entendendo nada desse sonho. Deixa eu dormir mais um pouquinho. E eu dormi, na hora que eu dormi, ele me mostrou a cabeça de uma mulher toda maquiada. Que é justo que eu solto pra vocês, né? Também sobre esse sonho. E eu vou soltar esse sonho todinho, sem soltar nenhum detalhe. Porque isso aí eu soltei mais os detalhes do sonho pra vocês, entendeu? Não seja igual Tomé incrédulo, não. Creia nas coisas do Senhor. O Senhor sempre falou com as pessoas através de quê? De sonhos, entendeu? Que as pessoas querem ver o Senhor ver com os olhos abertos. Pode ser não, entendeu? Eu já vi assim um pouquinho que ele me permitiu, quando eu tava adorando ele na sala da minha casa, ele me permitiu ver um pouquinho das costas dele saindo da minha janela, entrando pra dentro da minha casa. Ele me permitiu ver um pouquinho. Eu vi assim, um pouquinho. Ele tava na minha janela. Eu tava adorando ele na minha janela. E eu nem, como tá invisível, ninguém dá pra ver, né? Então, eu adorando ele na minha frente, eu não sabia que ele tava. Aí ele disse, eu vou mostrar pra ela que ela tá me adorando, mas eu tô na presença, eu tô na frente dela. Aí o que foi que aconteceu? Ele me permitiu eu ver um pouquinho das vestes dele quando ele sai da janela para entrar para casa, para entrar para dentro da sala da minha casa. Aí meu coração se transbordou de alegria. É muito bom adorar o Deus de Israel, é muito bom se render aos pés dele, entendeu? Eu sou desse jeito, Vou também confirmar com vocês, na Santa Escritura, que tem alguém com vocês, que ele o quê? Que ele a levantou, porque está escrito na Santa Escritura, e já está próximo de sair da terra, entendeu? Porque o Senhor vai levar o quê? Os dele da face da terra. Principalmente o Consolador, né? Que é o Espírito dele. Vai deixar de estar com o povo na terra. Aí daquelas 5 virgens, né? Que são 5 templos que vão ser deixados para trás. Porque o Senhor abre a boca dele por parábola, mas eu posso abrir a boca abertamente mesmo. Aí do que? Daqueles templos que foram deixados para trás. Eles vão ficar com as portas fechadas. O povo pensa que vão continuar pregando o evangelho com as portas abertas. Vai não. Vocês vão ser crente, mas vai ser crente escondido. Para vocês verem o que vocês deixaram. Mas vocês vão perder o arrebatamento. Por quê? Porque não há renúncia. Não larga o quê? Não larga a vaidade. Não larga as unhas pintadas. Não larga as vestes do jeito que quer, que até das nossas vestes fala, dos nossos cabelos também fala, que o nosso cabelo é o véu, fala também nas Santas Escrituras, que a gente não deve cortar o nosso cabelo. Então, assim, tudo nas Santas Escrituras nos adverte. Fala de quê? Fala de brinco, fala de pulseira, fala de anel, fala de bolsa, fala de tudo nas Santas Escrituras. Fala dos pó que as mulheres botam no rosto em forma de lua. Fala em tudo nas Santas Escrituras e tudo. Eu solto pra vocês, não tenho negligência com vocês, não. Eu falo, a esposa do Senhor tá aqui pra botar o rosto perante a vocês, pra poder mesmo falar tudo abertamente. Tem que vocês fiquem com raiva, mas o quê? A palavra de Deus tem que ser pregada abertamente do jeito que ela é, entendeu? Ó. E essa pessoa que tá aqui porque Deus permitiu, ó. Disse Jesus, se eu quero que ele fique até que eu venha, o que te importa a ti, segue-me tu. Então, o Senhor garantiu que ia ficar alguém com vocês vivo, quer dizer assim, ia ficar um discípulo dele com vocês vivo até o dia do arrebatamento. Eu vou confirmar vocês no outro versículo. Divulgando-se entre os irmãos, este dito que aquele discípulo não havia de morrer. Você está vendo? Ele tem um discípulo com vocês vivo até o dia da vinda do Senhor. Entendeu? Que é justamente o que o anjo da Filadélfia, que ele se agradou dela, entendeu? Ó. Jesus, porém, não lhe disse que não morreria. Mas se eu quero que ele fique até que eu venha, o que que importa? O que importa a ti? Entendeu? O Senhor confirmou em 2 versículos que vai ficar alguém vivo, um discípulo dele vivo com vocês até o dia do arrebatamento. E outra coisa, lá no céu não entra carne e não entra sangue. Todos nós vamos passar da morte para a vida para poder herdar o reino do céu.
entendeu? Vamos ter corpos, mas vamos ter corpos espirituais, não esse corpo que nós temos aqui, né? Pronto, encerrei pra vocês, viu? Glória a Deus. Glória a Deus. Pronto, encerrei pra vocês, né? Ó, eu vou soltar pra vocês, porque ainda vou ter que fazer outro vídeo pra soltar dois sonhos pra vocês. E esses sonhos são grandes, né? Mas eu tenho que soltar e eu me lembro de detalhe por detalhe. Não sai da minha cabeça, principalmente pelo que eu vejo nos tempos evangélicos, né? É o que? Tenho que soltar, ainda tenho que soltar o versículo também referente ao que? O que o Senhor me mostrou, né? Por que esses tempos vão ser rejeitados? O primeiro tempo vai ser rejeitado por causa da idolatria, né? E também o Senhor me mostrou também um sonho sobre o tempo católico. Eu também solto na rede social, ainda solto as Santas Escrituras. E por que vocês vão ser rejeitados também, né? Por quê? Porque tudo está escrito. E também o Senhor me mostra, é só para me chegar e falar que Ele me revelou, soltar o sonho, ainda soltar as Santas Escrituras para vocês. Eu não faço nada sem autorização dele, entendeu? Porque a gente tem que ser o quê? A gente tem que ter a obediência, entendeu? Pronto. Fui.